Olá, povo de Deus, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, quinta semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 2, 4b a 9, 15 a 17 e Marcos 7, 14 e 23. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia arbusto algum pelos campos, nem sequer uma planta germinar ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para a cultivar. E da terra brotava uma nascente que regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida e o homem transformou-se num ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer. A árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e também para o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comeres, certamente morrerás. Percebe-se com certa nitidez que o relato de hoje foge dos padrões da outra narrativa da criação que vimos nos dias passados. Se em Gênesis 1 temos uma descrição levando em conta o ritmo dos 7 dias semanais, e o grande objetivo era destacar o 7º dia como o dia do descanso e do louvor do Criador, agora temos uma descrição de como o homem fora criado e a introdução das regras morais, baseadas no discernimento do bem e do mal. Além disso, a justificação para o trabalho da lavoura, revelando um estágio mais avançado do que daquele de vida nômade que se vive mais da exploração dos frutos da terra. Podemos afirmar que Gênesis 2 está centrado na criação do homem, da mulher, dos animais e não do cosmos, como no Gênesis 1, onde o homem foi criado em vista do serviço litúrgico e do louvor sabático. Como dissemos, Gênesis 1 é um relato sacerdotal. Em Gênesis 2, o homem é tirado do pó umedecido da terra, Adamá, a avermelhada. Daí o seu nome de Adão. Nascido da terra, para a terra voltar, o homem é destinado ao trabalho agrícola indispensável para a vida do mundo. É uma perspectiva aparentemente mais leiga. Mas em hebraico, serviço litúrgico e trabalho agrícola expressam-se com o mesmo termo. Não são duas coisas opostas e inconciliáveis. Para cultivar a terra, o homem é colocado num jardim ou paraíso, como também costumamos dizer. A palavra hebraica gan indica um oásis na estepe, Edim. O termo hebraico gan tem um sinônimo pardes, termo com origem na palavra persa pardeisa, que significa propriedade vedada, jardim, pomar. Pardeisa em grego deu paradeisos e em latim paradisum, que está na origem do português paraíso. No paraíso, o homem podia dispor de todos os frutos das árvores, exceto do da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que terá Deus proibido ao homem distinguir o bem do mal? Os exegetas, os biblistas, tentam atualmente uma explicação. O mal e o bem são opostos. Com frequência, na linguagem bíblica, usam-se opostos para indicar a totalidade.
Assim, por exemplo, entrar e sair significa viver. Conhecer o bem e o mal quereria dizer pouco mais ou menos conhecer tudo o que é cognoscível. Mas conhecer tudo é uma prerrogativa divina e não humana. O homem que aspira à onisciência pretende ocupar o lugar que só a Deus pertence. Daí que lhe seja proibido comer daquela árvore. Marcos 7, 14 e 23. Naquele tempo Jesus chamou de novo a multidão e disse-lhes: ouvi-me todos e procurai entender. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando, ao deixar a multidão, regressou à casa, os discípulos interrogaram-no acerca da parábola. Ele respondeu: também vós não compreendeis? Não percebeis que nada do que de fora entra no homem o pode tornar impuro, porque não penetra no coração, mas sim no ventre, e depois é expelido em lugar próprio? Assim declarava puros todos os alimentos, e disse: o que sai do homem, isso é que torna o homem impuro. Porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. No texto de hoje, nosso texto de hoje nos coloca frente a um ponto fundamental da pedagogia de Jesus, a questão dos níveis de discurso. É bom sempre observar que Jesus sabia distinguir perfeitamente os seus interlocutores, multidão, discípulos, autoridades políticas e religiosas. Com cada público, Jesus usava um tipo de linguagem. Jesus dirige-se agora ao povo simples e, num segundo momento, apenas aos discípulos. Enfrenta questões legais delicadas para a mentalidade dos judeus piedosos e observantes. Jesus difere dos profetas e dos judeus de cultura helenista. Não se pode distinguir a esfera religiosa, divina e a vida como esfera cotidiana que não pertence a Deus. As coisas do mundo não são impuras em si mesmas. São os homens, as pessoas, que as podem tornar impuras. A comunidade de Jesus acredita na bondade da criação. Podemos distinguir no texto 3 momentos: o ensinamento de Jesus à multidão, a sentença de Jesus e o ensinamento aos discípulos. A verdadeira impureza, o coração, o catálogo dos vícios. Mas o mais importante é o nosso comportamento diante das exigências do reino de Deus. A pureza ou a impureza das coisas depende do nosso coração. É a atitude de cada um de nós perante elas, é o uso que se faz delas que as pode tornar impuras. Não há nada puro ou impuro em si. A criação é secular. A pureza vem ao mundo e às pessoas não de modo automático pelo contato com determinadas coisas, lugares ou pessoas, mas unicamente através do canal do diálogo entre Deus e cada um de nós. Um beijo no seu coração.